Gravei toda borrada, né? A boca, quem já fez tatuagem, depois fica tudo danificado, sai desgastando de um lado do outro, vou fazer tudo de novo semana que vem e corrigir. Quem já não gosta de pelo de quase nada e no final pinta tudo de tatuagem também vai reforçar. Cabelinho branquinho que vai ser crescendo, tá tudo pra selar. Cabelinho que vai crescendo do jeito que eu tá, que vai ficando velho, que vai pendurando, então uma hora a gente vai vendo o que vai ser. Aí passa o batom, fica os restos, agarra nos negocinhos. Mas é bom que vejam como eu sou. E o que engordar trouxe muitas tragédias. Engordar fora desnecessariamente, ficar com um corpo que eu tinha construído, foi um prejuízo muito grande. Né? Tem que avaliar a escala de coisas, né? Pela lógica, avaliar muita coisa mesmo. Estou fazendo um milagre, estou gastando muito, colabando a minha pele de novo, emagrecendo devagar, mas isso danificou muito mais o meu rosto. Gente embabada, ao longo do tempo trabalha muito, força muito a voz, se estica para tudo quanto é lado, mas a gente vai avaliando o custo de tudo, mas o importante é deixar, mas mesmo que a gente tenha dinheiro para consertar dos pés à cabeça, a gente tem que saber mostrar a escala de valores, a idade que chega, aquilo que é rentável para um pode não ser rentável para o outro, mostrar as experiências que a gente tem perante tudo, que implicam num pacote corpo, mais pacote alma, pacote tudo, que geram mercados, né? As pessoas questionam as coisas, e a gente vai compartilhando, e o rosto é a porta, né? A gente acaba sendo apontado o que é capaz de fazer com o corpo, e o meu foco é, de fato, demonstrar às pessoas a capacidade de corrigir assimetrias, alinhar, economizar o custo hipertrófico, saber emagrecer e definir como reestruturar. Então o rosto danifica, é um pacote como um todo, mas a referencialidade vem demonstrar a capacidade de limpar, baixar o percentual de gordura e criar fatores, né, anticatabólicos como anabólicos perante os processos hipertróficos e as linearidades de força, em que momento atribuir ganho de massa macia, literalmente maciço, com definição subsistencial ao longo do tempo, e repetir, adquirir disciplinas a mais, que implique você em gastar, se desdobrar, afetar seus tegumentos, conhecer se você tem capacidade regenerativa, capacidade, como é que a gente diz? Capacidade, oh meu Deus, qual é o termo que eu vou usar aqui? Toda a capacidade de, né, de cicatrizar, a capacidade regenerativa mesmo, entendeu? É algo, né, é muito minucioso. Você conhecer os seus valores genéticos que mesmo se tornam aqui a ponte, feiura, beleza, envelhecimento, né? Sua capacidade coagulante, anticoagulante, todas as minuciosidades que os sistemas internos aparentemente não estão observados. Em que momento isso é um fator direto ou indireto em atribuir mudanças, que são as especificidades a quem atribua deficiência particular, né? Conseguir, tipo, comprar almoço para vender a janta no momento que é um remédio, dizer que ajuda uma coisa atrapalhando o outro, o que são combos reconstrutivos, como é o que demonstra uma luta pela vida constante, o que vira leveza, perceber as coisas com responsabilidade e disciplina, que exigem da força, mas em que momento atribuir intelectualidade, genialidade, aquilo mesmo faça parte de você. Tem algumas coisas sem noção, vou para academia porque eu não posso, que é o lugar que eu posso fazer sem pensar. Então você vai matar alguém, ou alguém você no mínimo vai escravizar, porque se você não pensa e não sabe administrar um campo desse, não, é modo de pensar, modo de falar, falar para uns é modo de matar e morrer, né, ou morrer. Quase sempre são as questões, né, a quem atribuir o que é aceitável ver a morte. Para comer tem que matar um bicho, né? Tem questões que se fazem que quando a gente vem reortodoxar os valores das regras, às vezes retradicionalizar uma regra, ortodoxalmente as obediências que Deus impõe, quando não mais aceita maldade e inafiançabilidade, é você revolucionar dentro da própria linearidade da origem da criação. Então, quer dizer, implica em você lidar com coisas absurdamente desconhecidas e que estão dentro de você e estão impostadas no paraíso mundo, como no paraíso corpo.
ainda que morra, o poder de reviver ou mesmo de viver a quem se sobra observável, comparar morte e vida, né? Então esses indicativos corporais constantes, aparentemente práticos, né? Aparentemente não pensar, vão para a festa que lá a gente tem que esquecer o trabalho, lá a gente pode pirar. Tudo é algo muito relativo. Como lidar com questões minuciosas para que não se façam tão incongruentes. A educação física, não considerada por alguns, traz algumas margens. Vista-se de palhaço, raspa a cabeça quando quiser, enche de tatuagem, foda-se o que vão falar, falam mesmo. É um trânsito livre que, na verdade, é em qualquer lugar. Qual etiqueta queremos mesmo fazer a etiqueta obedecer? E não enfiar embaixo do tapete e dizer isso, essa profissão sempre faz de errado. Né? Então eu venho avaliando tudo isso ao longo do tempo, né? E o protocolo que eu utilizo, mesmo que ele se torne invasivo entre termogênicos, hormônios e medicações, mesmo que as pessoas façam intervenções tais, mas eu ainda avalio a hipertrofia e o ganho de massa, como é capaz de segurar o glúteo, a mudança do quadril, não atalhar descabidamente. Aí só teve resultado porque fez uma lipoescultura, ainda que faça ou nem tenha conhecido a academia. Aí eu tanto trabalhei com isso, que no final das contas me chateei e fiz isso. Mas de fato, como é que você, que isso de uma lógica tal, fica assim, se a pessoa não tem 2 braços, 2 cabeças, 2 pernas, e aparentemente um biotipo normal, ela está fora. Muitos são categorizados assim, como que vai aplicar cargas entre vértice e horizontalidade, se o sujeito não tem um braço, ele é todo descabido, e não necessariamente, mas tem questões sobre o modelo padrão que implicam como que você conhece as vértice e horizontalidades entre subir e descer de peso e fazer a proporção se tornar recapitalizadora, ou mesmo saber catabolizar com inteligência. Então quer dizer, a relação glúteo, cintura, baixar o percentual e suportar no limite. Tem uns que tem a gordura que ela é tão desgraçada para perder e acumula em determinados lugares, como quando a gente reclama de colote e barriga, como ser totalmente obeso. Se você entender o que é limpar de fato, atingir esse platô e quiser repetir, entender uma categoria de palco. Porque tem pessoas que aparentemente percentual alto e uma gordura homogênea, toda distribuída, que não precisa de passar por isso. Mas quando você quer entender as máximas de um campo atlético e não necessariamente, mas um biotipo, isso lhe impõe sacrifícios absurdos. Quase que você tem que entender que se o seu corpo responde ao dia do lixo, memória muscular, o que é uma falha muscular, se é possível fazer essas ondas hipertróficas, contrastes medicamentosos, janelas de oportunidades de aumentar, induzir o corpo a aceitar a captação proximal ao treino que você ganha, potenciais anabólicos de construção, que você fala como se fosse de fato um botão desliga e liga sobre ganhar e perder, otimizar momentos aonde que se torna absurdamente difícil quando você coloca querer ganhar perdendo, o tal do aeróbio, que na maioria das vezes é esteira ou caminhada em lugar plano, mais nada, não tem merda de escada, tem porra de bicicleta, elíptico, da dobradura mesmo você tem que fazer nos aparelhos. Se você for categorizar cientificamente e usa leg press e isso tudo, haja coluna com essas dobraduras, aí depende de qual carga você trabalha, como é selecionado o seu treinamento. Pode, não faz por terra, caiu por terra o abdominal lateral, depende. Tem gente que afina a cintura, tem gente que engrossa, tem gente que cava buraco nos abdutores, tem gente que consegue crescer o bumbum, tem gente que interno de coxa tem um pavor absoluto, aquilo junta, vira uma merda enorme. Tem gente que tem a ponta da coxa fina, a coxa fica mais fina ainda, com o interno de coxa juntando, botando a perereca toda escorrida para baixo, a bicha fica indecifrável, se tivesse pinto, o sujeito ia ficar sofrendo. Então tem um monte de situações que ela tem que ser literalmente faladas. O que é que você quer, meu filho? Afinal das contas tem que falar ou dá ou desce. Que esse horário, você faz isso pra quê? Entendeu? Tem que ser assim.